Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E hoje estou aqui para poder falar sobre a existência de Jesus Cristo. Muitos o conhecem da Bíblia Sagrada. Muitos cristãos, muitos judeus, evangélicos. Mas, em algum momento, você já se perguntou, realmente Jesus Cristo existiu? Todos aqueles que tenham fé e acreditam na Bíblia, sabem realmente que ele existiu. Mas e na história? Na história humana, há alguma evidência da existência de Cristo? Então é o que eu vim trazer para vocês aqui hoje, o Jesus histórico. Então vou mostrar para vocês que tem sim provas históricas da existência de Jesus Cristo. E uma delas vou trazer para vocês aqui com Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um grande escritor que viveu entre 50 e 120 depois de Cristo. Ele escreveu vários livros, vários poemas, e eu vou trazer um aqui para vocês verem o que ele fala a respeito de Jesus Cristo. Neste mesmo tempo apareceu Jesus, homem sábio, realizador de obras extraordinárias. Pilatos, por sugestão dos principais homens dentre nós, o condenou à cruz. E dele que os cristãos, aos quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Aqui fica bem claro a evidência da existência de um Jesus, declarado por Joséfo. Veja mais uma das coisas que ele escreveu. Ananias aproveitou o tempo da morte de Festo e Albino ainda não tinha chegado, para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Aqui faz uma referência a Tiago, irmão de Jesus Cristo. A gente já vê aqui que novamente é citado o nome de Cristo como irmão de Tiago. Também temos o depoimento de Seutônio, que também viveu naquela época, entre 56 a 120 depois de Cristo. Ele baniu de Roma todos os judeus que estavam continuamente fazendo distúrbios por instigação de um Crestus. Aqui vemos que, aqui nessa carta de Seutônio, vemos que mesmo após a morte de Cristo, continuou tendo movimentos, movimentação, pregação e uma instigação a respeito de um Cristo. Então o imperador Cláudio, ao ver todo esse movimento e toda essa organização, mandou que banisse todos aqueles que citavam em nome de Cristo. Vou trazer mais uma passagem, mais uma carta, para mostrar para vocês que lá o pessoal romano, os escritores, imperadores, todos conheciam e deixou alguma coisa a respeito de um Crestus. Nero prendeu a culpa e afligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamada cristãs, pela população. Cristos, de quem o nome teve sua origem, sofreu a penalidade extrema durante o reinado de Tibério, nas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos, e uma superstição mais travessa, assim verificada no momento, novamente estourou não só na Judéia, a primeira fonte do mal, mas mesmo em Roma, onde todas as coisas hediondas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Como podemos ver, mais uma referência à condenação de Cristo e a maneira que os romanos pensavam, sobre aquele pessoal na época, que eles faziam um culto que era vergonhoso, uma crença ridicularizada diante dos romanos.
Então, já com essas 3 cartas, essas 3 escrituras, já fica mais que claro que os próprios romanos não religiosos ali falavam sobre um Cristos, sobre Jesus, e que morreu na cruz condenado por Pôncio Pilatos. Então veja como há evidências históricas fora da Bíblia que comprovam a existência de Cristo. Para aqueles que tenham dúvidas, não tenha, porque está na história. Há também achados recentes que pode comprovar essa história também. Você se lembra de Caifás? Caifás foi aquele sacerdote que cuidava do templo, de pegar as ofertas. Foi ele que viu uma ameaça diante do templo e de todo o sacerdócio, quando Jesus Cristo começou a pregar e a chamar todos para eles. Então aquele Caifás, vendo que Jesus Cristo representava um perigo, decidiu reunir às 3 da madrugada para poder capturá-lo, condená-lo à morte. Declarem tudo o que sabem. Qual a acusação? Este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu disseste. Porém, se vou-lo disser, não o crereis. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ah! Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Que vos parece? É réu de morte. Então Caifás é uma figura muito importante na história. E foi achado recentemente um ossuário onde tinha os dizeres José Caifás. Nesse ossuário continha 5 ossuários. Tinha de 2 crianças, 3 crianças, uma mulher e um homem, aparentemente de 63 anos, que provavelmente pertencia a Caifás. Eu continuo aqui no Museu de Israel mostrando para você alguns artefatos relacionados ao Novo Testamento, aos Evangelhos e à vida de Jesus. Aqui eu tenho um ossuário ou ossário. O que é isto? Esta caixa de pedra era usada para guardar os ossos das pessoas que morriam. Na época de Cristo, os ossos eram colocados nesta caixa de pedra e então postos em alguns lóculos dentro do túmulo. Algumas pessoas tinham o costume de escrever na tampa ou na lateral do ossuário o nome do indivíduo que estava sepultado ali. E aqui temos muito claramente escrito em aramaico o nome de Yosef Bar Caifa, que significa José, filho de Caifás. Caifás é um nome conhecido daqueles que leem a Bíblia Sagrada. Ele participou do processo condenatório de Jesus. E alguém pode falar, então encontraram os ossos ou a caixa de ossos do filho de Caifás? Não necessariamente, mas do próprio Caifás. Como nós sabemos disso? Porque Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, portanto da época de Cristo, diz que o nome completo do sacerdote era José, filho de Caifás. Então nós temos aqui o nome de um homem relacionado ao processo condenatório de Jesus. Então, como você pode ver, mais uma prova da existência de Jesus Cristo, pelo que está escrito na Bíblia falando a respeito de Caifás, e hoje você vê que foi encontrado um ossuário de Caifás, que provavelmente pertencia a ele. Há também mais um achado que pode reafirmar mais ainda a história da Bíblia, que é Pôncio Pilatos. Foi achado o anel de Pôncio Pilatos, um anel onde eles usavam para poder selar cartas ou decretos. Quando ele emitia um decreto ali, tinha o seu selo oficial que era selado na carta para poder comprovar a veracidade daquele decreto. Então esse selo foi achado com escrito Pilatos.
há também uma placa com este nome de Pilatos também, que foi achado e periciado. Aqui eu tenho uma outra pedra que foi encontrada originalmente em Cesareia Marítima. Cesareia Marítima é onde funcionava a casa do administrador romano de toda a Judéia. E aqui em Cesareia encontraram essa pedra num segundo uso, e aqui acima há um nome surpreendente, Tiberium, que é o nome do imperador da época em que Cristo foi crucificado, e embaixo Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Isto mesmo, o Pilatos que lavou suas mãos, participando também do processo de condenação de Cristo, teve o seu nome descoberto pela pá dos arqueólogos. Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Então, pessoal, tá aí. Para aqueles que não acreditam em Jesus ou na sua historicidade, trouxe aí para vocês uma prova para poder elucidar a mente daquelas pessoas que não acreditam, ou das pessoas que são curiosas, ou que já se perguntou alguma vez, será que realmente ele existiu? Existem provas da existência de Cristo? Tá aí, provas incontestáveis. Gostou? Matou sua curiosidade? Compartilha, leve essa informação o máximo de gente que você conseguir. Vamos adquirir conhecimentos. Conhecimento é viver, é vida e é muito importante. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará.